Eu já tinha parado, já estava com 32 para 33 anos, então achei que não tinha mais nada para fazer, né? Porque na verdade, voltando bem lá atrás, eu nunca quis jogar futebol. A minha ideia não era ser um jogador. Eu fui jogar bola para poder comprar um carro. Era o meio mais simples na época, né? Mais rápido, né? Mas acabei jogando e achei que com 32, 33 anos já tinha acontecido tudo e eu resolvi voltar para Curitiba. Acabei voltando para Curitiba quando eu recebi o telefonema do Márcio Braga, né? Dizendo que tinha comprado o meu passe. Eu estava jantando com a minha mãe e com meu pai, televisão na sala, e aí entra o Jornal Nacional com o Fernando Vanucci dizendo o seguinte: Raul é o novo goleiro do Flamengo. E aí a minha mãe disse assim: o que é isso, meu filho? Eu falei: não sei não, mas esse telefone vai tocar daqui a pouco. Ele é telefone preto, enorme, de antigamente, né? E aí eu peguei, atendi, ele disse: é o Márcio Braga, acabei de comprar seu passe, você vem para o Flamengo, porque eu fechei lá com o Felício Brandi, o presidente do Cruzeiro. E aí ele me disse: olha, você vai ganhar 40 mil cruzeiros novos por mês. E na época, 40 mil cruzeiros novos seria hoje uns 2 ou 3 mil reais. E aí eu disse para ele, eu falei assim: ô presidente, com 2 mil, 3 mil eu não vou conseguir viver no Rio, como é que eu vou alugar um apartamento lá? Hoje ele me coloca na suíte do hotel aí, pagam tudo, mas da época era assim. E aí ele disse: não, você vai morar na concentração dos juniores, lá é perfeito para você. Você imagina, um jogador de 33 anos, com uma bagagem enorme, indo morar na concentração, não é sem menosprezo algum a concentração de juniores, mas para a pessoa, um jogador já estabelecido, era incompreensível aquilo, mesmo para a época. Aí eu falei: não, não dá mais. E aí ele falou: que pena, nós estamos viajando amanhã para a Espanha. Nós vamos fazer 10 jogos amistosos na Espanha. Aí eu pensei bem e falei assim: quer saber de uma coisa? Isso eu pensei, né? Eu com ele ao telefone, mas já raciocinando. Falei: bom, para a Europa, verão, eu vou. Jogo no Flamengo, é bom para o currículo, jogos amistosos, sem muita responsabilidade. Aí eu falei para ele: você quer saber de uma coisa, presidente? Eu vou. Vamos ver como é que fica depois, na volta a gente conversa mais. E aí acabei indo. E ele havia me convocado para um jogo no Maracanã contra o Milan, Brasil e Milan no Maracanã, eu e o Leão. E ele terminou o jogo, eu joguei meio tempo, o Leão jogou outro, 2-0, o Brasil ganhou. E ele disse assim para mim: Raul, semana que vem eu vou para a Alemanha fazer um jogo contra a Alemanha e eu não vou levar 3 goleiros. Então você fica, eu vou levar o Nunes, se não me engano foi o Nunes, para não levar 3 goleiros, que é um jogo só. E na volta eu faço a convocação definitiva da seleção brasileira e você é o meu 3º goleiro. Ele escalou: você é o 3º goleiro. Pelo menos definiu, né? Eu falei: ótimo, eu espero. E aí foi. Quando ele voltou, ele convocou a seleção brasileira e não me levou. E ele tinha me dito que eu era o 3º. Então, o Flamengo me contrata. Quem é o técnico? É o Cláudio Coutinho, capitão. E manda me chamar. E aí, garoto? Tudo bem? Falei: mais ou menos, né? Não cobrando por causa da convocação da seleção, a não convocação. Uma cobrança pela palavra quebrada. E aí eu falei: mas você vai ver que jogar no Flamengo é a mesma coisa que a seleção brasileira. Aí eu disse para ele assim: mas o campeonato carioca não é uma Copa do Mundo. Eu estava indignado com
a quebra da palavra. Só isso. Então, que foi o meu amigo, uma pessoa extraordinária. Tá? E aí ele me disse assim, me desculpe, eu fui voto vencido na sua convocação. O Raul Carlesso, que era o treinador de goleiros, e o Admildo Chirol, que era o preparador físico, preferiram o Valdir Pérez. E eu fui voto vencido porque nós éramos uma comissão técnica. Eu não tinha a palavra final. Nós sempre nos reunimos para discutir uma situação. Eu falei, tá bom. E aí segui minha carreira aí no Flamengo, foi muito bom. Tive um convívio muito bom com ele, sem mágoa, sem nada. Foi apenas uma cobrança de homem para homem, né? Foi bom. Estreiei contra o Fluminense, em La Coruña, um Fla-Flu, em La Coruña, na Espanha. Foi 0-0. E ganhamos nas penalidades, aí fomos embora. Ganhamos do Real Madrid, num jogo antológico, por 2-1. Foi um jogo em que o juiz teve uma atuação lamentável, né? E nós ficamos com 8 jogadores em campo. O Real Madrid fez um gol de pênalti. E o juiz expulsou o banco inteiro, inclusive o capitão Cláudio Coutinho. E foi um jogo memorável, porque a torcida toda, né, em Palma de Mallorca, na Espanha, um lugar belíssimo, sabe, ficou indignada também, as manchetes de jornais, enfim. E ficou um jogo memorável por causa da atuação do Flamengo. E nós não tínhamos o Zico, ele vinha machucado da Copa do Mundo e não pôde viajar com a gente. E foi um momento histórico, foi uma vitória, o Real Madrid era o melhor time do mundo na época. Eu teria um desgosto profundo. Todos os gols são importantes, né? E esse é um deles, assim, que é um destaque, porque tem um fato curioso que quem cobrou o escanteio foi o Zico. E muitos não sabem, tinha geral, e uma pessoa gritou para o Zico, xingando o Zico, que ele não tinha que bater o escanteio, tinha que ir para a área. E o Zico bate o escanteio e o Rondinelli vai de cabeça. Isso significa dizer que a voz do povo não é a voz de Deus. E a beleza do gol, né? A beleza, ele subindo e ele mete lá em cima que não dava nem para o Raul. Uma vez Flamengo até morrer. Tive uma contusão, uma distensão muscular, fiquei muito tempo parado. E depois a recuperação naquela época era muito lenta, porque a medicina esportiva não estava tão adiantada como está hoje. Hoje você recupera um jogador em um espaço bem curto de tempo. E na nossa época nós não tínhamos recurso nenhum. Uma distensão demorava 2, 3, 4 meses para você se recuperar. E ao mesmo tempo, acoplado a isso, eu queria voltar. Eu já queria ir para Curitiba, sempre querendo voltar para o Ninho. E o Cantarelli era um goleiro excepcional, ali entrava o Cantarelli e ficava. Ele machucava e eu entrava e eu ficava também, então era uma disputa muito forte. E eu acho que ele teve uma contusão e eu tive que jogar. Mas nesse meio tempo, quando eu estava me recuperando, nos 2 primeiros treinos, o Flamengo me vendeu para o Grêmio de Porto Alegre. Eu estava no campo da Gávea, chegou, não me lembro, o diretor, e me entregou uma passagem, falou, você embarca para Porto Alegre e nós vendemos você para o Grêmio de Porto Alegre. E aí o Cláudio Coutinho me chama e me explica, você vai pro Grêmio. Eu falei, não, eu vou para casa, capitão, eu vou embora, não vou pro Grêmio, eu estou indo embora. Tá bom, legal. E aí saiu uma conversa dizendo que o Cantarelli tinha machucado naquele momento. E, salvo algum engano, que me recordo, tinha o Hélio, que era um goleiro da base aí, que era até da seleção brasileira. E o Coutinho falou assim, não, então eu jogo o Hélio. Aí eu olhei e falei para o capitão,
Ô capitão, o jogo é contra o São Paulo, lá em São Paulo. Faz o seguinte, se o senhor precisar de mim, eu ainda jogo esse jogo, depois eu vou embora para casa. Ele falou, não, eu vou colocar o Hélio, é um menino aí. Eu falei, ô capitão, posso lhe cobrar uma coisa? Aí eu me lembrei daquela não convocação e disse assim para ele, capitão, você está me devendo uma. Me coloca para jogar contra o São Paulo. Depois de São Paulo eu já vou embora para Curitiba. Ele, poxa, Raul. Falei, é meu jogo de despedida no Flamengo. Ele falou, tá bom. Me colocou para jogar contra o São Paulo. Talvez não tenha sido a maior atuação minha no time, de todos esses anos que eu fiquei. Mas foi uma belíssima apresentação. O Washington Rodrigues, que era comentarista, manda colocar o microfone, fones em mim, depois do jogo, dentro do Morumbi, com Kleber Leite, de repórter de campo. E ele me diz assim, estou sabendo, Raul, que você foi vendido, você não vai não. Nós não vamos deixar você sair do Flamengo. O que você quer que eu fale? Quem é que te vendeu? Eu falei, não sei quem me vendeu, quem me comunicou foi o senhor Joel Tepé, que era o diretor aí também, né? Grande figura. Você não vai. E aí eu desço o túnel, no Morumbi está o Cláudio Coutinho. Você viu o que você fez comigo? E agora, Raul? Agora o quê? Agora eu vou embora para Curitiba. Falou, não. Agora você vai ficar. E eu tinha contrato. E aí fiquei. Fui 3 vezes campeão brasileiro. Fui campeão da Libertadores. E fui campeão mundial. Aliás, e 4 cariocas. 4 cariocas, 3 brasileiros, são 7. O mundial e a Libertadores são 9. Isso tudo em 5 anos e 2 meses. Por isso que eu falo, às vezes eu vejo jogador jogar 1000 jogos, você conta os títulos, ele não tem. Muitos, não todos, dão muito valor para o número de jogos que o cara fez. É o número de títulos que ele ganhou. Esse é o peso real da coisa. O outro é ficção. É como você sair de um time numa quarta-feira e chegar no Flamengo na quinta. Se tiver convocação, você pode ir. É o peso da praça, e hoje já não tem muito, igualou muito, mas naquela época, a Praça Rio-São Paulo pesava muito. Tinha Minas também começando, Rio Grande do Sul, mas você vinha para o Rio, se os caras estavam de olho, a convocação, você ia no vácuo do Flamengo. Eu já estava vacinado, né, contra grandes atacantes. Eu joguei contra o maior de todos, que foi o Pelé. Joguei 10 anos contra o Pelé. Joguei contra Maradona. Joguei contra Platini. Joguei contra o nosso querido Roberto Dinamite, que também era um artilheiro, né? Joguei contra o Reinaldo. Fiz um jogo contra o Zico, né? Joguei contra Gerd Müller, que foi artilheiro da Copa do Mundo de 74. Então eu estava habituado a jogar contra esses caras. O que não resolvia o problema. Não é porque eu joguei com esse cara que eu não vou tomar gol dele. Tomei 2 do Reinaldo, né? Aliás, o primeiro gol, a bola bate no manguito, bateu nas costas, vinha na minha mão, a bola bate a mão. E é engraçado que a TV, o ângulo naquela época, não pega, isso parece que ela entra direto, mas ela bate aqui e desvia, vai para cá. Ela vinha na minha mão a bola. E o gol do Nunes, né? Quando você está jogando, cada um tem uma reação, evidentemente, ser humano, né? Quando o Nunes fez o gol,
não me deu a impressão assim de que, por graças a Deus, fizemos o gol. Parecia que eu estava esperando que o gol ia acontecer. Isso é o que eu tinha sentido. Falei, não que eu tenho bola de cristal, não. Mas sabe como você está? Não, vai acontecer. E aconteceu. Bom, aconteceu. Chegou. E aconteceu o gol. O último lance do jogo foi um filme de terror. Porque com aquele Maracanã lotado, no final do jogo, seria o último lance do jogo, e foi o último lance do jogo, o juiz apitou e acabou o jogo. E se acaba do jeito que eles queriam, seria um desastre que nós estaríamos conversando pro resto da vida. Seria uma marca profunda. Nunca mais ninguém ia esquecer. Eu pego a bola, olho para o relógio, 45, 46, eu tinha relógio no Maracanã. Pego a bola, acho que o Júnior, se eu não me engano, não sei, é o Carlos Alberto que entrou lateral. Eu dei a bola para ele, eu falei, ele vai dar para mim de novo. Vai terminar o jogo na minha mão. Se não terminar, eu vou dar um balão. Ela vai lá para a outra área, até ela voltar, vai dar aí 30 segundos, 20 segundos e acabou o jogo. Eu dou a bola para ele, no bico da grande área eu tô, e ele não devolve para mim, cara. Ele mete um lançamento pro Manguito, lá na intermediária, cara. A bola quica, não estava duro o Maracanã, ela quica, bate na canela dele, e sobra na frente, e veio o Pedrinho, que era um jogador enorme, grande pra caramba, com as pernas longas, roubou a bola e entrou sozinho, cara. Não tinha ninguém. O Júnior tinha ido reclamar do impedimento que tinha acontecido, uma coisa assim, e não estava na posição. E o cara entrou e eu saí nele para fazer a falta nele lá fora. Eu falei, nem vou na bola, eu já fui nele. Não achei ele também. Ele tocou do lado e saiu para o outro. Ele sentiu que eu ia fazer a falta. O que ele fez? Foi inteligente, ele jogou a bola do lado longe e saiu pelo outro. Eu deixei a bola e fui na perna dele. E ele passou por mim. Quando ele passa, que eu vejo aqui a chuteira dele aqui, eu fiz, bati no bico da chuteira dele. Quando eu bati no bico da chuteira dele, ele bateu na outra perna. E aí saiu catando, não caiu. Saiu catando. Aí o Andrade chega, dá um bico para a arquibancada e o jogo termina. Esse foi o momento que aí sim, eu sentei no campo ali e falei, meu Deus do céu. Nem comemorei título. Falei, graças a Deus, fiquei aliviado. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado nunca. E foi fácil ele comandar. Ele já tinha um time praticamente pronto nas mãos. A única coisa que ele tinha que fazer é não mudar nada, né? Ele, como tinha jogado com os jogadores, então para ele foi simples, não diria, porque tem uma responsabilidade enorme, né? Mas ele conseguiu. Ele foi campeão da Libertadores, campeão do mundo. É engraçado que se você falar no Carpegiani e falar no Jorge Jesus, todo mundo quer o Jorge Jesus não ganhou, cara. Você vê como é que é estranho isso? O Carpegiani é campeão do mundo, é o técnico campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão do mundo, campeão brasileiro, campeão carioca, campeão tudo. O pessoal gosta do Jorge Jesus, que não ganhou. O clima era um clima horroroso, porque atrás do meu gol, aí dos lados, assim, tinha os policiais com metralhadora e pastor alemão, e a coisa estava tumultuada, sabe? Muita reclamação, o Mário Soto batendo muito, Lico e Noadilho, escolheu os dois para bater. E o clima era muito pesado, né? E foi um jogo que nós não incomodamos nada eles lá, né? A gente nem atacou. Foi um jogo bem, sabe, e estava 0 a 0. Aí tem uma cobrança da falta, o Leandro vai tirar a bola, a cobrança da barreira, ele dá de casquinha e mete lá no ângulo. Ela vinha na minha mão, não sei se não ia dar rebote, porque é um jogo à noite, é mais complicado.
aí sereno, bola molhada, mas ele tentou tirar, ele fez o certo, a bola veio na direção dele e ele mergulhou. Aí acabou entrando, perdemos o jogo de 1-0 e fomos para o terceiro jogo no Uruguai, né? Pois é, cara, eu cheguei no vestiário, estava todo mundo festejando, né? E eu entrei e já dei um grito, né? Aí um grito, porque eu fui o único bicampeão, né? Daquele time campeão do mundo, eu sou o único bicampeão da Libertadores, se não me engano. Não sei se alguém mais ganhou, mas acho que não tem mais ninguém. Ah, o Tita foi campeão, Grêmio, né? O Tita foi, eu e o Tita fomos bicampeões da Libertadores. E ganhei uma vez a Libertadores, que é a paixão do torcedor, né? A tal da Liberta. 2 vezes é uma consagração, né? Uma coisa maravilhosa. Com o Flamengo, então, a coisa se completa. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. A nossa ficha não caiu até agora. Tem hora que eu penso, eu sou campeão do mundo, cara, lá no Japão, aquele frio danado. Eu com calça comprida, primeira vez que eu joguei, com um moletom, que não era nem a camisa do Flamengo, que eles esqueceram a minha camisa aqui, eu não tinha camisa para jogar. Eles compraram em Los Angeles, numa loja de confecções, porque não tinha material esportivo para futebol dos Estados Unidos naquela época, não tinha camisa de goleiro. Eles compraram um moletom para mim. Eu joguei com moletom, não tem escudo do Flamengo, não tem nada. Na verdade, a minha impressão, eu também quando entramos em campo, entramos 2 filas indianas, um do lado do outro, aqui o Liverpool, aqui nós aqui. Eu também não, sabe, tava assim, tinha 100 mil pessoas no estádio, 100 mil mesmo. Mas tudo japonês, né? Tinha uns 5 brasileiros lá, da torcida aí. Mas eu batia tiro de meta, eles batiam palma, batia lateral longe, eles adoravam bater lateral longe, tiro de meta longe, então, nossa, eles aplaudiam demais. Gol aplaudido. Eles não tinham futebol, quem levou foi o Zico, né? Depois, anos depois. Então estava assim um clima frio e a temperatura também 0 grau. Teve aí alguma coisa com o Júnior, com o Dalglish, que estava rindo, eles acharam que era uma risada de menosprezo e tal. Eu estava mais preocupado com o jogo, com o frio, estava frio, para goleiro isso é ruim, né? E a bola não foi lá de jeito nenhum, foi 2 ou 3 bolas só. Não achei que houve assim, menosprezo. Eles desconheciam o time do Flamengo, não sabiam, podia saber o Zico de nome, o Júnior, né? O resto eles não sabiam quem era. Não havia como há hoje, você conhece tudo que é time, a televisão está em emoção toda hora. Mas naquela época você ouvia falar Flamengo, tal. E nem nós também vimos com tanta regularidade o Kenny Dalglish, Grobbelaar, Thompson, nada. A gente sabia, são bons jogadores, mas a gente não via jogar. E eles foram, a palavra certa, surpreendidos. Eles não imaginaram que era tanto. Eles tomaram 3 e desistiram do jogo. E o Flamengo também só teve um lance com o Andrade que quase faz o 4º gol. O Grobbelaar foi lá e pegou na pontinha do dedo aqui assim. Ela podia ter entrado. Mas eles falaram, não dá. Contra esses caras não dá. E aí começou a ia lá. Tá? Se a gente tivesse tomado algum dia 6 deles, a gente teria devolvido os 6. Porque dava para fazer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. O chamado Álvaro. Ele trabalhava na Infraero, aqui no Galeão. E sempre que o Flamengo embarcava, ele chegava em mim e pedia a camisa. Durante o ano inteiro. E eu nunca conseguia trazer, porque naquela época o torcedor entrava no vestiário.
A gente ia para o vestiário, entrava no chuveiro, daqui a pouco os diretores abriam a porta, o torcedor queria entrar. Não todos eles, mas uma parcela dos torcedores que tinham ou na cadeira um acesso melhor, eles conseguiam passar e entravam. E o vestiário ficava assim. Então eu disse para ele assim, pô, Álvaro, não dá, porque em todo lugar que eu vou é o filho de alguém que quer, ou o papá, tem que dar para fulano. Pô, você acaba, não dá para, eu não consigo nem para mim a camisa. Às vezes você tem umas pessoas que você quer dar, parente e tal, eu não consigo trazer. E aí no último dia, o jogo da Libertadores, que nós voltamos, ele foi atrás de mim quando nós chegamos no Galeão. E falei, e aí? Eu falei, não deu, cara. Levaram, filho do diretor. O diretor me pediu, já levou, dentro do vestiário. Aí ele virou para mim e falou assim, o que eu preciso fazer para você me dar uma camisa, cara? Aí eu falei brincando para ele assim, olha, nós temos um jogo em Tóquio, dia 13, vai lá que eu te dou. Mas entra dentro do vestiário, porque senão você não leva. E ele não falou nada, virou as costas e foi embora. E aí nós paramos em Los Angeles, quando nós fomos nesse dia, 3 dias. O avião da Varig saiu aqui do Rio, parou em Los Angeles para nos pegar para levar a Tóquio. A primeira pessoa que eu vi sentado na poltrona do avião, quem é? O Álvaro. Fez assim, vim buscar sua camisa. Eu olhei assim e falei, puta, é o cara, rapaz. Aí muita gente pode pensar, pô, o cara comprou uma passagem para ir para... Não comprou, porque trabalhando na Infraero, não paga. Você só paga a taxa de embarque. Igual piloto, aeromoça, comissário de bordo, não pagam. Eles pagam uma taxa de aeroporto e pode ir, eles têm esse direito. E ele teve esse direito. E aí eu vejo um cara atrás de mim arrancando a camisa, quando eu olho era ele. Conseguiu entrar no vestiário, não sei como também. Arrancou minha camisa e vazou. Eu estava machucado, eu operei coluna depois, eu não ia jogar o jogo. Eu falei para ele, foi a primeira vez que eu fiquei no apartamento com ele, porque nós viajávamos, não tinha quarto fixo, fulano fica com fulano, trocava muito. E eu, coincidentemente, nunca tinha ficado com o Zico no quarto. E esse jogo em Porto Alegre, eu estava com ele no apartamento. E eu cheguei para ele e falei assim, Galo, tô fora, cara. Eu não consigo andar. Ele falou, você tá louco. Aí entra o Leandro no quarto, bateu, entrou o Leandro, e ele falou assim, Peixe, velho pipocou. Eu falei, o quê? Falou que não dá para jogar. Aí eu expliquei, eu tô com dor nas costas, tô mal, cara, tem um Cantarelli aí, cara. Não precisa ficar preocupado. E aí, pô, os caras, não, Raul, não é, porque o Cantarelli é bom demais e tal, a gente sabe disso. Mas você vem jogando, vem num ritmo aí, né? Difícil trocar, né? E aí eu cheguei no vestiário, eu fiz tratamento a noite inteira, entrei no vestiário, resolvi jogar. Falei, vou jogar, porque se não der eu saio, né? É o meu maior prazer. Outra vez o Kleber Leite, cara. E aí ele pega, põe o fone no meu ouvido e diz assim para mim, Raul, o Jorge Cury está lá em cima na cabine e ele vai chamar para eu dar a escalação do Flamengo e quem vai dar é você a escalação, porque eu quero fazer uma surpresa para ele. Eu falei, pô, Kleber, eu tô com a cabeça quente aqui, já empatamos o jogo lá, não vou fazer. Não, por favor, não. Mas quando ele põe de novo, já o Jorge Cury já estava. Muito bem, Kleber, como é que joga o Mengão? Eu não tive saído e pôr o microfone na minha boca e de raiva eu falei as coisas sem pensar. Disse assim, o Flamengo vai jogar com o Raul, que vai ser campeão do Brasil mais uma vez, Leandro, Marinho, Moser Júnior, Andrade, Adílio, Tita, Zico, Nunes e Lico. Eu não percebi que eu falei que vai ser campeão mais uma vez. Falei, saiu. E aí, os jogadores tudo me olhando, cara. Como quem diz, né? Aí um falou assim, não vou nem dizer o nome, falou assim, é?
E eu fiquei numa saia justa, né? Aí eu mandei o troco de volta, falei assim, e não é? Mandei de volta. Tu é o goleiro, tu tá falando? Eu tô tranquilo, meu amigo, ele me respondeu. Aí eu entro no túnel, o Zico com o esparadrapo aqui, que não tinha braçadeira de capitão, era um esparadrapo aqui no braço. Aí arrancou e me deu a braçadeira de capitão. Eu falei assim, mas o que é isso? Ele falou, você está merecendo. Uma palavra que só ele falou, você está merecendo. Aí eu virei para eles, falei assim, se vocês fizerem um gol, nós saímos aqui campeões do Brasil, porque eu não vou tomar gol nenhum. É evidente que eu não posso garantir isso, porque eu falei aquilo para dar um reforço ali, aquele papo, né? Dar uma moral. Os caras ficaram todos animados. Eu não vou tomar gol, você faz um aí que nós vamos sair daqui campeão do Brasil. O jogo foi 0-0. Para emendar, tem outro jogo, terceiro jogo, a gente desce o túnel, o Zico faz a menção, eu falei, fica aí. Aí ele vira para mim e fala assim, tá valendo? Eu falei, o quê? Não tomar gol. Eu falei, pô, vocês não fizeram gol, cara? Eu falei, não, tá valendo, é um jogo de 180. Aí eu repeti, eu não vou tomar. Agora você, Zico, faça. Falei bem assim para ele. Ele falou assim para mim, eu não. Ele vai fazer, apontando para o Nunes. E eu vou dar o passe. Foi a coisa mais extraordinária. Tem bola de cristal. Ele deu o passe, o Nunes fez o gol. E eu não tomei nenhum. E fomos campeões do Brasil. Eu cumpri minha promessa do vestiário. O Zico cumpriu a promessa dele. E ficou tudo legal. Zico para Nunes, bateu pro gol! Gol! Nunes para o Flamengo numa bola aprofundada pelo Zico. Foi para a área, bateu rasante no canto esquerdo do goleiro Leão. Depois de 30 e tantos anos, o cara da 0 Hora me mandou a foto. Eu tirando a bola. E o Júnior, eu mandei pro Júnior. E o Júnior, pô, velho, só agora que você mostra isso? Todo mundo achando que era o Adílio, que era Andrade, que era o... Eu não falei para você que tinha sido eu? Se não tivesse sido, eu ficava quieto. Eu que dei o tapa na bola. E o Zico tirou de bicicleta. Quando eu bati, ela caiu na marca do pênalti. E o Zico tirou. E quando eu falei, o Zico não tinha visto que fui eu que tirei a bola. E quando eu falei para ele, eu falei, e fui eu, porque eu também não tinha visto que era o Zico que tinha tirado, porque eu estava no chão. Então eu mostrei a foto. Tá aqui, ó, a foto, que foi eu quem tirou a bola. Eu falo o seguinte, nos 10 maiores públicos do Maracanã, dá para pesquisar, e os caras da internet correm atrás. Se eu não me engano, eu estou em 6, que é um acontecimento também, por aí. Toda hora era isso, 150, 130, 145. Esse jogo, o último jogo que eu joguei decidindo aqui, tinha geral, depois da geral você tem aquelas cadeiras azuis, depois você tem a arquibancada e depois tem as cadeiras azuis lá em cima, né, algumas, né? Aquilo tudo emendou. Você não sabia o que, da minha visão do gol, né? Eu estava no gol dos fundos, era uma visão assim, era uma massa só. Eu queria conversar ou falar alguma coisa para o Leandro, para os meus companheiros lá, gritar alguma coisa, não dá para ouvir. Eu tinha que fazer gesto, né? Porque era um caldeirão, aquele negócio assim, ó. Então, aquilo ali já era um complemento nosso, já. É como se fosse um acessório nosso. Nós estávamos acostumados a jogar com aquele público. O ruim era jogar com 30 mil, 40 mil, como jogam agora, está vazio. Moser vinha dizendo para eu ficar.
Ele vinha gritando, fica, fica, eu não era para eu ficar. E eu diminuí o ritmo da passada. Ele vinha gritando, tanto é que ele chega, dá um carrinho, mas ele já chegou depois. Quando ele dá o carrinho, ele já tinha chutado. Eu estava contando aí, você viu, a nossa defesa, nos meus últimos jogos, em 5 decisões importantíssimas, a nossa defesa levou gol só em um jogo. Nós ficamos 4 decisões sem tomar um gol sequer, o que é um acontecimento. Isso é épico. Mundial, Libertadores, contra o Grêmio em Porto Alegre brasileiro, contra o Santos brasileiro. Só tomamos gol contra o Atlético Mineiro em 80. E eu contei isso hoje, aí muitos sabiam, mas não sabiam. Ficou todo mundo assustado. Porque é um marco gigantesco. Não estou falando do goleiro, estou falando do sistema defensivo. E o time que tinha um compromisso com o ataque. Eu tinha 2 laterais que eu brinco, eu só via de binóculos. Que eles saíam e saíam. Fica, Leandro, fica, Júlio. Fica nada. E aí os meus zagueiros começaram a sair também. Meu time tinha um compromisso com o acelerador, cara. E não toma gol em 4 decisões da vida do clube. Inclusive a maior delas. Consagrado no gramado, sempre amado, mais cotado. Foi uma festa bacana. Eu comprei um carro, sorteei o carro, ninguém me cobrou um tostão para vir. O pessoal veio da Itália, veio, sabe? Tive poucos patrocínios aí para poder realizar, né, o jogo. Mas foi uma festa bacana, tive uma despedida, pelo menos dar uma encerrada bacana num palco muito especial que é o Maracanã, né? O cara perguntou para mim assim, depois do jogo, como é que você está se sentindo? Aliviado, nunca mais vou tomar gol. Não tinha mais nada para realizar. Eu podia ter jogado aí, a raça rubro-negra me pegou, me levou numa churrascaria, fez eu prometer, assinar que eu não ia parar. Você vai assinar um documento aqui dizendo que você se compromete a não parar de jogar futebol. Eu assinei para ele mentir, né? Depois eu conversei com ele, porque eu não estava mais afim de jogar, sabe? Eu ganhei até do Conselho Deliberativo do Flamengo um documento, uma carta. Renato Maurício Prado chegou para mim no dia que saiu a convocação. Raul, está chateado porque não foi convocado para a seleção brasileira? Eu respondi para ele assim, quem joga no Flamengo não deve sentir falta de seleção brasileira. Aí saiu na manchete do jornal. E aí o Conselho Deliberativo diz assim, Raul, nós tivemos jogadores fantásticos aqui, mas nenhum deles se exprimiu e disse uma coisa tão grandiosa como você o fez. Bem assim. Não em menosprezo aos outros jogadores, os grandes, mas que eu fui o cara que disse uma frase, né, que foi bacana isso. Então é o seguinte, se eu não tivesse jogado no Flamengo, sem menosprezo algum, teria um buraco enorme na minha vida, um hiato, um vácuo muito grande. Então o Flamengo me completou e não faltou nada para mim. Nenhum título que eu poderia ter ganho na seleção brasileira não foi preciso, porque eu sou campeão do mundo pelo Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no troféu. Ai, Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer.